Menos com menos. Menos vezes mais. Mais dividido por menos. Eu esqueci. Olá, guerreiros e guerreiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do projeto de iniciação ao ciclo básico. Meu nome é Elias, sou graduando do segundo período do curso de agronomia e hoje vamos estar entendendo tudo sobre as regras de sinais. Então, vamos aprender! Para começarmos, vamos entender o que é a regra de sinais. A regra de sinais é a forma de calcular números utilizando algarismos que podem ser positivos ou negativos, sendo que o resultado do sinal pode mudar, dependendo da operação básica em que ele se encontra. Mas então, Elias, o que isso quer dizer? Galera, isso simplesmente nos diz que para um resultado ser positivo ou negativo, ele depende exclusivamente da operação em que ele se encontra. Se ele se encontra numa adição, numa subtração, numa multiplicação ou numa divisão. Porque, dependendo da operação em que ele está, a regra de sinal irá mudar. E isso vai definir o resultado final do produto. Antes de irmos para a regra de sinais, iremos relembrar um conceito muito importante da matemática, que diz o seguinte: todo número positivo pode ser escrito sem o sinal de mais. Mas então, Elias, se eu colocar o sinal de mais, ele vai estar errado? Não, porque na regra diz, ele pode ser escrito. Então, necessariamente, você pode escrever simplesmente um número positivo mais 2, ou, como exemplo, só 2. Entretanto, galera, essa regra ela é ao contrário para os números negativos, pois obrigatoriamente todo número negativo ele tem que estar com o sinal de menos. Agora que isso ficou bem esclarecido, vamos partir para a primeira regra de sinais, começando pela adição e subtração. Na adição e na subtração, nós temos duas regras de sinais diferentes, que irão definir se o resultado é positivo ou negativo. A primeira regra nos diz o seguinte: quando tivermos dois números com sinais iguais, você conserva o sinal e soma os algarismos. Por exemplo, mais 5 mais 7. Nós temos uma adição com dois números de sinais iguais. Então, iremos conservar esse sinal e somar esses dois algarismos. Nesse caso, o 5 mais o 7, que é igual a 12. Nesse resultado, eu não coloquei o sinal de mais, porque, como a gente já havia visto, não é obrigatório. Outro exemplo disso é o menos 8 mais o menos 7. Nós temos também uma adição com dois sinais iguais. Então, vamos conservar esse sinal, no caso o menos, e vamos somar esses dois números. No caso, o 8 mais o 7, que é igual a 15. Então, esse resultado será menos 15. A segunda regra nos diz o seguinte: quando tivermos dois números com sinais contrários, ou seja, sinais diferentes, você conserva o sinal do maior e subtrai os algarismos. Um exemplo disso é o mais 3 menos 5. Nós temos dois números com sinais diferentes. Então, a gente vai conservar o sinal do maior, que nesse caso é o menos 5, e vamos subtrair. Então, esse resultado irá ser menos 2. Só que também, galera, uma coisa que é muito interessante é que na regra de sinais, a ordem das parcelas não altera o sinal do produto. Ou seja, se invertermos essa mesma questão, ficaria menos 5 mais 3. Mas o resultado continuaria sendo menos 2, porque invertemos a ordem da parcela, mas isso não alterou o resultado final desse produto. Agora iremos falar sobre a multiplicação e a divisão, que também tem duas regras de sinais diferentes. A primeira dessas regras diz o seguinte: quando tivermos dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Ou seja, tanto na multiplicação ou na divisão, se tivermos dois sinais iguais, o resultado sempre irá ser positivo. Um exemplo disso é o mais 3 vezes o mais 4. Temos dois sinais iguais, então a gente vai multiplicar esses algarismos. No caso, 3 vezes o 4, que irá dar mais 12. Outro exemplo disso é o menos 2 vezes o menos 5. Nós temos dois sinais iguais, então esse resultado
será positivo. Então, menos 2 vezes menos 5 é igual a mais 10. E a mesma coisa vale para a divisão. A segunda regra diz o seguinte: quando tivermos dois números com sinais contrários, ou seja, sinais diferentes, o resultado é negativo. Um exemplo disso é o menos 6 vezes o mais 3. Temos dois sinais diferentes. Então, esse resultado, logicamente, irá ser negativo. Então, menos 6 vezes 3 é menos 18. Outro exemplo disso é o mais 9 vezes o menos 4. Dois sinais diferentes. Então, esse resultado irá ser menos 36. Quando eu estava desenvolvendo o conteúdo do vídeo, eu encontrei uma técnica muito interessante para ajudar a decorar essa parte das regras de sinais envolvendo a multiplicação e a divisão, que dizia o seguinte: quando se tem um número positivo, nós o chamamos de amigo, e quando temos um número negativo, nós o chamamos de inimigo. Então temos o amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo também é meu inimigo. E isso vice-versa. Então, esse macete bem interessante, eu gostei bastante. Estou aqui passando para vocês, espero que vocês tenham gostado. Então, guerreiros, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E, só relembrando, tem vídeo novo toda semana no canal. Então, curta, compartilhe, aperte o sininho de notificações e até o próximo vídeo.